como que você saiu do playboy, paquerador, galanteador, do garanhão, pra esse mega conector de pessoas, um coração sensacional. Sabe aquele... Bonitão. O Dream Boy da meninada toda queria pegar o Maurício. A minha base foi meu avô e num determinado momento ele falava: Maurício, eu não sei o que você vai estudar porque você gosta muito de trabalhar, acho que você não vai dar pra muita coisa não. Tem um curso aí de turismo que estuda pouco e que talvez possa fazer você... E aí eu me matriculei nesse curso. Em que momento você acha que você saiu do menino que tava tentando ganhar uma grana pra realmente falar assim, pô, cara, virei um empresário? Essa hora é a hora dos impostos, né? Quando você precisa pagar imposto, aí você fala assim, caramba, realmente, né? E imposto é um negócio que o nome já diz, é imposto, né? Hoje eu não trouxe só um convidado, eu trouxe um amigo de vida. Ele é bacharel em turismo, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, ele é empreendedor, ele é um hub, ele conecta negócios e ele faz tudo de uma forma muito simples e muito leve. E no fim dessa conversa, o que vocês vão entender é que o que ele entende mesmo é de gente. Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com você, meu amigo de tanto tempo. E a gente já se conhece desde que você tem 13 anos de idade. A gente se encontrou na Aliança Francesa, eu estava lá na aula, chega aquele adolescente já todo atrasado para a aula, um playboy, o cabelo igual. E eu lembro assim, que era impressionante. Quando o Maurício chegou na sala da Aliança Francesa, parou todo mundo. Primeiro que você chegou atrasado pra caramba. Segundo que você já chegou falando francês, você já sabia falar que sua mãe era professora de francês. E terceiro, porque você realmente chamava atenção, né? Você era um menino, né, com 13 anos, mas é aquela menina com presença que chamava atenção. O Maurício era... Assim, tipo, sabe aquele... Bonitão. O Dream Boy de toda a Tijuca inteira no Rio de Janeiro. A mulherada, a menina toda queria pegar o Maurício. Então, óbvio que ele era metido pra caramba, Era óbvio nada. que era. Era todo mitidão. Então ele já chegava, o ego já chegava 5 minutos antes do corpo chegar, entendeu? Porque ele ia, a mulherada toda ia atrás. Era impressionante. Como que você saiu do playboy, paquerador, do galanteador, do garanhão, pra esse mega conector de pessoas, um coração sensacional, professor, de tantas profissões, empreendedor e um hub de negócios. Yasue Mitsu Inoki, né? Assim, essa era a minha amiga de aliança mesmo, que bacana essa lembrança. Esse ego todo não lembro não, eu acho que eu era uma pessoa, era conectora mesmo, né, de pessoas e a gente se conectou tão rápido. E essa história toda, eu vou pular um pouquinho só dos 13, sei lá, até o início de trabalho, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo com vendas, trabalhei nessas lojas todas, porque a gente, para usar roupa de moda, tinha que trabalhar, não é igual essa molezinha não. Então, tinha umas marcas no passado que eram company, né? Então, assim, era a marca que eu fui trabalhar na loja. Benetton, Pier, que era uma outra marca do Rio de Janeiro famosa. E aí deu o gostinho do trabalho e aí comecei a trabalhar antes até de estudar. Eu fui criado, né, por um avô, por uma avó. Minha mãe trabalhava muito também, mas a minha base foi meu avô. E num determinado momento ele falava: Maurício, eu não sei o que você vai estudar, porque você gosta muito de trabalhar, acho que você não vai dar para muita coisa não. Mas tem um curso aí de turismo que estuda pouco e que talvez possa fazer você... E aí eu me matriculei nesse curso e fui fazendo ele, trabalhando já. E logo depois que já trabalhava, e aí no meio do caminho, né, surgiu a história de promoção, então fiz muita promoção, Tazo, não sei se vocês lembram do Tazo, né? Lux Skincare, Shower Gel, Doritos. Mas fazer promoção como? A gente alugava umas vans, eu contratava umas promotoras e aí a gente montava aquele esquema para algumas agências, inclusive de São Paulo. Tinha uma agência chamada Bullet, não sei se ainda existe. E, comecei a empreender, tinha 19 anos, uma empresa com 70 funcionários, que era uma empresa de promoção.
E aí, no meio do caminho, fazendo faculdade, acabei a faculdade aos trancos e barrancos, não estudei muito, mas gostava daquilo, negócio de turismo, aventura. E no meio do caminho, tive a oportunidade na promoção, ter um negócio de paramotor. Não sei se vocês lembram aqueles paramotores passando na praia, que não são os aviões, não, são aqueles ventilador que carrega na bunda do sujeito com uma lâmina, né? Então fizemos grapete, fizemos crush, fizemos algumas campanhas. E aí no final da faculdade eu acabei recebendo um convite para dar uma palestra na faculdade da cidade antiga, na Ipanema, por um professor chamado professor Bayar Boatê, e ele me chamou para dar uma palestra sobre esporte de aventura para o curso de turismo, que eu, além de ser turismólogo, eu trabalhava com esportes de aventura. E aí o que aconteceu foi quando eu cheguei lá, eu fiz uma apresentação sobre isso, e aí ele me falou assim, se você estiver fazendo uma pós-graduação, tem uma disciplina que tem esse perfil para você atuar. E eu falei assim, porra, eu topo, porque eu não tinha muito plano, né? A verdade era, eu pegava as oportunidades que tinham, agarrava elas. E quando eu falei para o meu avô, que era um acadêmico, né, professor de geometria descritiva, para quem estudou engenharia sabe bem o que eu estou falando, para quem não estudou geometria não vai saber nunca, porque até era uma disciplina mais difícil, então ele era muito cartesiano. Cheguei em casa e falei, vô, o professor Bayar me chamou para dar aula na faculdade da cidade. Ele virou-se para mim e falou assim, Maurício, é sinal de que a educação está falida, né? Bem, belo incentivo, né? Mas ele era um cara genial, foi um cara que com humor me trazia essa motivação e inspiração. E depois, 98 isso, né? Portanto, no século passado, entrei para dar aula, montei o primeiro PowerPoint, né? Porque na época era do PowerPoint, cai setinha, abre, né, flecha e dobra a letra. Mostrei lá o meu PowerPoint pro meu avô da aula, né? Falei, aí, vô, minha aula aí. Aí ele falou assim, Mauricinho. E vi aqueles negócios abrindo, fechando, quem não tem conteúdo capricha na alegoria, né? E aí, foi aí que eu entrei para esse ramo junto. Então, minha vida toda foi, de 98 até hoje, sempre mexendo com negócios paralelos, né? Turismo, eventos, e a educação corporativa, que hoje é o que consolida mais a minha carreira. Então, eu passei por isso tudo e, ao mesmo tempo, continuo passando, porque eu acho que a gente está vivendo um período de tantas mudanças, né? Que, assim, o único desafio que a gente tem é entender que tudo vai mudar, e muito rápido. Assim, então, recentemente, eu criei para os meus clientes um evento sobre metaverso. O metaverso foi atropelado pela inteligência artificial e hoje já não se fala mais em metaverso, então é tudo muito, muito rápido, muito dinâmico, e que quem não for .com vai ser ponto morto, né? Assim, aliás, eu não sei nem se a galera que está escutando, dependendo da idade, não sabe nem o que é ponto morto. Porque hoje a galera já não quer, primeiro, nem mais dirigir, e segundo, não sabe que tem carro automático. O carro automático, o carro manual, tinha lá o ponto morto, né? Para descer de banguela e tudo mais, né? Então, é isso. Esse panorama rápido, né? Cara, essa parte de educação é interessante, porque você estava falando aí algo que para mim aconteceu muito forte. Óbvio que eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, estou sempre me atualizando, mas o que ditou a minha carreira foi o técnico. Uhum. E no seu caso, você não acha que falta um pouco disso no Brasil também? Acho muito, assim, eu acho que esmagaram o ensino técnico, né? Ou seja, houve nos anos 2000 uma tentativa de democratização das universidades, então passou a ser um negócio muito fácil entrar, passou a ser um negócio muito corriqueiro e também democraticamente, financeiramente mais fácil, mais acessível, mas acabou que gerou uma certa frustração em quem teve uma graduação concluída, mas que precisava exercer um cargo técnico que não tinha a menor competência. E quem manda no mercado é o técnico, é o técnico que segura a riqueza do topo. Então houve uma precarização, sim, né, do ensino técnico, e é preciso que a gente volte, resgate isso, valorize o ensino técnico. Eu me lembro um episódio, eu estava fazendo um curso em Fort Lauderdale, uma época, né, fazendo um curso de 2 semanas, 3 semanas, e quebrou uma privada lá do apartamento que eu estava alugando. E quando caiu quebrou a privada, o que aconteceu? O dono do apartamento falou assim, liga pro bombeiro. E tinha lá uma lista lá de bombeiro, eletricista e tal, do prédio. E eu liguei pro bombeiro, daqui a pouco chega um sujeito numa picape gigante, nunca mais esqueço.
um cara gigante com um colã meio azul, sulferino, sabe assim, com um cinto parecido do Batman, e resolveu o problema lá quando foi cobrar $260, $270, mas ele demorou uns 10 minutos, 15 para resolver aquilo. E aí eu falei, puxa, $270, né? E ele falou assim, a gente recebe para fazer ou o que vocês não sabem ou o que vocês não querem, né? E aí era a importância do técnico. E aí, se eu olhar hoje aqui para o Brasil, se a gente pede para consertar uma privada do apartamento, talvez a gente peça uma gambiarra para um amigo, para um zelador, para um... né? E não valoriza essa mão de obra técnica que a gente tanto precisa e que é desvalorizada e que segura o país. O país é seguro pelos técnicos, pela pessoa que opera, né? E a gente está vivendo aí uma distorção social muito grande entre... baixa atratividade para os empregos. Os cargos exigem muito, pagam muito pouco, querem serviço de Disney e pagam salário de Botizuana. Né? E para o técnico fica difícil, porque aí a gente não encontra esse técnico qualificado, porque ele não acredita que vai receber de forma digna. E eu acho que assim, nós três, pelo menos, eu conheço um pouco da tua história, também conheço da Yasuê. A gente veio de um momento que a gente teve que ralar uma hora ali, né? Então, assim, você está falando com 19 anos, você começou. Em que momento que você acha que você saiu do menino que estava tentando ganhar uma grana para realmente falar assim, pô, cara, virei um empresário? Que hora que clicou assim? Assim, essa hora é a hora dos impostos, né? Quando você precisa pagar imposto, aí você fala assim, caramba, realmente, né? E imposto é um negócio que o nome já diz, é imposto, né? Então aí você fala assim, ou você paga ou você não avança. E eu sou 100% a favor do pagamento de todos os impostos, da não sonegação, do certo. E aí quando você entra para regularidade no processo, aí você consegue identificar se você é um empresário ou se você faz gambiarra, né? Assim, porque não se sustenta mais hoje, até por conta de todos os controles, aquele amadorismo que no passado nós tínhamos de controles financeiros. Então, assim, acho que esse estágio da mudança tecnológica, financeira, de controle, traz quem é empresário e quem era dono de negócio. Dono de negócio precisa botar a barriga no balcão o tempo todo. O empresário desenha processo, contrata gente, né, administra e faz com que os negócios fluam, mesmo que você não esteja assim, 100% naquela operação. Mas tem que ter paixão pelo negócio. E tem que ter perfil também, né? Porque a grande verdade é que vocês dois começaram a empreender muito novos, né? E assim, tipo, com ideias out of the blue. Eu lembro de você... Provavelmente tinha até menos de 19 anos, que uma vez ele resolveu vender aquele boné, não sei se você chegou a lembrar, boné bandana, que na verdade era um lenço que botava assim amarrava, não era, essa parte do boné, ela era um lenço, aí amarrava aqui atrás e ficava só o cap aqui do boné. Aí eu tinha uns 15 anos, né, me juntei com o Gustavo Plácido, um amigo que era músico. E aí a gente montou uma facção, né? A facção de bonés, e ninguém costurava, mas a gente arranjou lá umas 2 moças que costuravam. A gente ia lá comprar o pano e tava numa moda e vendemos uma porção de boné na praia, né? Então, assim, era um negócio legal, porque era de moda, oportunidade. Queríamos ir para show, queríamos ir para os eventos, queríamos estar... Só que como a gente não era herdeiro, né? Diz que rico herda, pobre merda, né? Assim, então a gente tinha que se virar. E eu acho que essa história das conexões ajudavam muito a gente, porque os amigos ajudam a gente o tempo inteiro, né? E acho que o maior desafio hoje no mundo empresarial é cultivar essas relações do bem. Mas foi assim que eu comecei mesmo, boné, depois tive uma época... E aquela ideia do Jeep também, de subir a favela com o Jeep, que acho que você foi, se não o primeiro, um dos primeiros com a ideia de subir favela com aquele Jeep estilo safari, aquele Jeep aberto, não foi? Foi, na verdade em 92 eu conheci uma moça chamada Bela Seabra Pinto, ela era dona da Jeep Tour, e ela tinha um Jeep, a dona da Jeep Tour tinha um Jeep, né? E ela acabou multiplicando e eu ajudei, né? Eu não tinha um Jeep que fazia o tour, mas eu ajudei muito no desenvolvimento dessa empresa, que hoje deve ter uns 40 Jeeps, tem uma formação muito bacana, tem um projeto social onde porque havia também
nessa época dos jipes que subiam as favelas, havia até um preconceito, porque falavam em... isso é um safari humano. E a gente tinha uma possibilidade de desmistificar isso. Por quê? Porque quando a Bela, ela empregava, todo motorista era morador da favela. Então, esse já era um aspecto social importante. Depois, não havia problema de segurança nunca. E o que acontecia era que quando algum visitante visitava a favela, e por exemplo, a da Rocinha, que era o primeiro grande marco ali do Rio de Janeiro como visita, eles desmistificavam, dizendo, caramba, aqui tem muita gente que é trabalhadora, que sorri, ou seja, 99% daquela população são pessoas dignas e que estão ali e que estão num contraste social e que muitas vezes os jipes paravam na associação de moradores e os europeus, eles faziam doações, né, compravam os produtos do artesanato local e movimentavam a economia. Então eu sempre achei esse negócio da economia... O pessoal agora fala de economia criativa, né, como uma coisa nova, né? Mas a gente também que trabalhou com carnaval, a economia do carnaval é uma economia criativa, né, de sustentabilidade. Esse negócio de ESG, né, que está na moda, tem alguns segmentos que já fazem isso há muito tempo. Caramba. Uma vez eu escutei que quando você está sem gasolina, ou está faltando gasolina, você só busca um posto, né? Você sempre está olhando para posto. Você acha que esse olhar empreendedor, por exemplo, você olhar para uma areia e falar, pô, aqui eu acho que a gente vai vender bandana. Você acha que esse olhar, ele é do empreendedor ou ele vem da necessidade? Eu acho que a necessidade faz o sapo pular. Né? Ou seja, eu acho que existem empreendedores que conseguem estudar mais. Eles são os verdadeiros empreendedores porque eles erram menos porque tem mais dados, né? E quem tem mais dado é petróleo. Agora, de modo geral, tem uma pesquisa recente que diz que 43% dos brasileiros querem ser empreendedores. Só que talvez nem 3% tenham possibilidade de ser. Por quê? Porque ser empreendedor não é criar um negócio. Ser empreendedor é manter esse negócio de pé. Né? Porque isso traz um desafio muito grande, fluxo de caixa. Né? Empresa que não tem caixa não é empresa. É com caixa que a gente admite, é com caixa que a gente demite, é com caixa que a gente inova. Então, se você já nasce, né, rodando o pneu, aproveitando aí a metáfora aí do posto de gasolina do pneu, se você já roda com a tua empresa com o pneu no aro, né, ou seja, sem caixa, é muito difícil de você avançar. Mas talvez haja um outro segmento de empreendedor que é aquele que consegue trabalhar com o dinheiro do outro também, né? Aquele que consegue captar recursos para tocar suas ideias. Esse talvez seja, talvez o filme Barão de Mauá, talvez seja um grande filme inspirador para esse processo. Barão de Mauá, não sei se vocês sabem, mas ele podia ser considerado tipo um Bill Gates hoje pela fortuna e nunca trabalhou com dinheiro próprio. Então, esse talvez seja um grande desafio de quem tem amigo, porque melhor do que ser rico é ser amigo de rico, né? E também, assim, tipo, acho que a capacidade também, foi o que ele estava perguntando, né? De onde você tira essas ideias? E o Maurício também escreveu um livro, que assim, esse foi o primeiro livro que ele escreveu, e enquanto uns choram, outros vendem lenço. E é por aí mesmo, né? Um fica chorando, o outro vende lenço. Você tem que ver onde é que está a oportunidade. E você tem feito isso ao longo da sua vida. Se, tipo, tem alguma... É uma ideia que você tem... você realmente já vê... Você vê, assim, tipo, pega uma visão geral e aí você consegue fazer uma análise. Como é que é o teu processo para descobrir as oportunidades? Eu tô querendo saber qual é o processo oficial. Mas, mais uma vez, são as necessidades. Eu costumo dizer para os amigos que sou motivado hoje pelos boletos, né? Com 4 filhos, né? Entrando um quinto no circuito. Né? Então, a gente tem aí um desafio muito grande de fazer receita de forma ética e, ao mesmo tempo, tem que estar aberto à oportunidade. Então, recentemente, na pandemia, né, que é um caso, né, do livro, que o livro Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenço, ele nasceu na época de um momento em que um gaúcho, na época do panelaço na Argentina, ele estava com uma fabriqueta falida de material de metal e viu na Argentina todo mundo saindo para bater panela
além de estar duro, ainda quebrava a panela de casa. É. Então ele montou com aquele resíduo de material 2 hastes, com uma haste com 2 materiais de panela, e fez 400 mil paneletas dessa vendida a $2 cada um. Fez 800 mil dólares na maior crise da Argentina. Eu perguntei que crise é essa, para quem? Enquanto uns choram, outros vendem panela, né? Na verdade, a gente ouviu a frase de um consultor chamado Marco Aurélio Ferreira Viana, e ele falava que é sair do plano sair do plano do choro para o plano da ação. E aí a gente, né, acrescentou, então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É o senso de oportunidade, é ver desejos e necessidades acontecendo no cenário. E depois de um tempo, aí 2021, eu tinha lido um livro chamado Receitas Previsíveis. Não sei se vocês, né, já ouviram falar, recomendo. E em 2021, Receitas Previsíveis, vi movimentos de repetição de receita, onde, para o empresário, o maior desafio é garantir regularidade na receita. E, sei lá, a história de vocês terem baixado, quantos aplicativos vocês baixaram nos últimos 5 anos que geram receita recorrente para alguém, né? Seja para o Spotify, para o Deezer, para a Amazon, para Netflix, para o plano de saúde, para o clube de vinho, para o clube de meia. E eu acabei que, naquele momento da pandemia, vi um deslocamento dos executivos, porque o turismo foi o primeiro segmento a fechar. Porque é óbvio, né? Porque não tinha nenhuma necessidade, a atividade turística no primeiro momento. 6 meses fechado, começaram a deslocar os executivos para fora do mercado, ou seja, não conseguiam manter os salários altos. E a partir do livro eu montei uma empresa chamada Rio Soul Connection, onde eu me tornei um executivo por assinatura, e com receita previsível, aonde eu falava, e falo até hoje, porque a empresa hoje ela vai muito bem, que eu sou um executivo com valor de estagiário, paga pouco e ganha muito, né? E se você pensar em algum momento em retirar algum custo daquela empresa, provavelmente não será o meu, porque o meu representa muito pouco perto do custo operacional das empresas. Então isso me trouxe tração e, mais uma vez, conexão. Assim, essa empresa só existe porque existem amigos, parceiros e verdade, né? Assim, porque eu acho que o maior desafio é as pessoas confiarem em você. Então, dentro dos negócios, e aí no Brasil eu vejo isso como, para nós, um diferencial competitivo, mas para o mercado um problema. O Brasil não tem uma crise econômica, financeira ou política. Nossa crise hoje no Brasil, ela é moral, ela é ética. E quando você cria, gera confiança, você gera negócio. E negócio, por definição, né, negar o ócio. Então a gente vai criando essas oportunidades a partir dessa. E tem que estar na rua para ver o que está precisando. Tem que estar escutando. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto que eu ia perguntar agora. Porque quando eu te escuto falando, e geralmente não fui tão empreendedor assim, né, mas tive minhas tentativas aí, é na rua que você vê a oportunidade. Então assim, eu lembro o primeiro negócio, estava descendo a escada de um shopping, desci uma vez, olhei e tinha uma parede na frente, assim, todo mundo descendo aquela escada no shopping, uma parede. Segunda vez, uma parede. E cara, por que ninguém põe alguma coisa nessa parede aí para fazer uma propaganda, alguma coisa? Foi aí que eu comecei a pensar em negócio. Só que você vê, principalmente a garotada hoje, eles não querem ir pra rua. A galera não tá saindo. Então como que você vê agora essa garotada, como que o empreendedorismo ele vai entrar mais para a parte da internet e fica aí? Ou isso está fazendo falta mesmo, questão de ir para a rua, de trabalhar no escritório, de conversar com gente, porque todo mundo quer ficar em casa? Acho que, mais uma vez, a pergunta é ótima. As pessoas elas ficam dentro do mundo delas. Eu cansei de dar bronca nos filhos, porque quando eu era mais novo, quando eu tinha oportunidade de andar de carro com alguém, alguém me chamava, eu estava lá e estava na janela, com meus olhos ali arregalados, né? Janela aberta, vento na cara. E hoje a gente entra num carro e as crianças estão ali fechadas, não sabe a rua do bairro, né? Não sabe quem é o vizinho, porque entra no elevador olhando. E, mais uma vez, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Assim, a gente não vai deixar de precisar dessas relações e quem tiver essa habilidade vai voar. E aquelas pessoas que talvez sejam muito boas dentro desse ambiente tecnológico também vão aflorar. E aí é aquela questão, assim,
a gente lembra do quente e do frio, do morno, né? O ditado bíblico diz, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Ou seja, a gente tem cada vez mais gente morna, e que vai reclamar da crise, que vai reclamar do governo, que vai reclamar da família, e é uma pena isso, porque também a nossa educação, e aí tô falando de educação mesmo, né, de ensino fundamental, médio, prepara a gente para ser medíocre. Ninguém desperta esse espírito, ninguém faz uma aula de matemática financeira, ninguém gera a gente resolve uma porção de problemas e de histórias que talvez não sirvam tanto para o mundo atual. Eu vejo que hoje, na tua pergunta, a gente precisa repensar, porque eu acho que a gente tem alguns modelos de gestão de século XIX ainda imperando hoje, um sistema meio que escravocrata ainda, né? A gente tem gestores de século XX, nós, e temos um consumidor e um funcionário de século XXI. Então a gente está desalinhado. Então, assim, eu acho que as empresas, as pessoas que conseguirem alinhar o que funcionou no século XIX bom, né, de bom, quem é o gestor e o que ele traz para a gente hoje de sério, de cartesiano, de organizado, e quem vai ousar, né, nessa abertura tecnológica, nesse mundo digital. Então, assim, gestão de século XIX, gestor de século XX, consumidor, a gente precisa fazer um retrofit nesse processo de gerencial. E Maurício, voltando aqui um pouco, você também trabalhou como diretor da Rio Tour por 3 anos, não foi? Quase 4. Quase 4. Como é que foi a experiência? Que é uma coisa bem diferente, ver o carnaval ali na avenida. Eu, como turismólogo, meu sonho era exercer um cargo executivo, né, público, dentro do maior evento do mundo, que é o Carnaval e o Réveillon. Então, eu fui convidado a fazer parte desse processo em 2017 e saí em 2021. Então, a gente assumiu a responsabilidade e fui diretor de marketing e planejamento desse grande evento, mas é um grande evento interessantíssimo por todos os aspectos, né? É o evento mais democrático do mundo, né? Estávamos falando sobre isso, né? Assim, o grupo de pessoas que a gente lida, as dimensões, as exigências, os egos inflamados, né? As disputas internas, toda a parte de logística, de cidade, de mobilidade, toda a parte de captação de recursos, porque é um evento que grandes marcas querem fazer parte. Então, assim, foi uma aula de gestão de serviço, gestão de marketing, de gestão de... assim, se a gente pega o carnaval e a gente olha para ele de forma mais profunda, a gente precisa fazer um estudo antropológico, né? Assim, é uma coisa que mexe com todas as camadas, e a gente vê só a ponta do iceberg, que é o desfile, né, do grupo especial, mas tem uma intendente Magalhães, que é o berço do carnaval, que é um carnaval de rua, onde as famílias vão, você vai para as comunidades, onde elas fazem tudo para a sua escola, ou seja, e hoje eu faço desse carnaval todo que experimentei uma oficina para o mundo corporativo, onde eu faço uma oficina de carnaval corporativo, em que eu falo sobre inovação, criatividade, marketing com as empresas. E essas empresas eu reúno elas e divido elas em 6 grandes grupos. Uma que confecciona fantasia, outra que faz o samba enredo, baseado em missão, visão, valor da empresa. E trago, dentro dessa apresentação, um espírito de realmente entender a importância de cada ponto, de cada métrica, porque no final das contas a escola ela ganha ou perde por conta de milésimos, né? Sim. E aquela disputa. E o carnaval, talvez para mim hoje seja assim um exemplo de empresa organizada. Se fosse uma empresa, uma escola de samba, primeiro as pessoas trabalham apaixonadas, né? Elas não precisam ser lembradas do seu papel. Elas vão para lá por todo o comprometimento que as empresas buscam no seu ambiente normal. E não é o dinheiro que move elas. Seguramente há uma coisa muito mais importante do que... Muitos são voluntários também, né?
no samba. Muitos são voluntários, muitos ali pagam para estar ali. Parece a gente com a Abbots, ó. Trabalha, entendeu? É voluntário, ninguém ganha. Mas se diverte. Mas se diverte, a gente gosta de fazer. Parabéns pelo trabalho de vocês na Abbots. Assim, é muito legal ver esse envolvimento, essa construção que vocês fazem através de um podcast desse, que é de relacionamento, que é de assim, mostrar para o mercado o que está acontecendo. E esse é o desafio da gente poder se conectar, porque talvez se eu não estivesse aqui hoje, eu não saberia o que vocês faziam, né? Então, assim, é o desafio da gente poder conectar também elementos inusitados, né? Assim, como é que, sei lá, creme de leite com carne, né, picada da estrogonofe. Estrogonofe é um subproduto de duas coisas que não tinham nenhuma ligação, né? Exatamente. A priori, né? E ketchup. E ketchup, aí você pega... E não tem nada a ver com nada. Carne, né? Ketchup, creme de leite. Mas é que é verdade, assim, tipo, que a diretoria da Abbots, essa diretoria que assumiu em maio do ano passado, não, retrasado agora, né? A gente tem todo mundo ali, né? Os que estão na linha de frente, tem um perfil muito de desenvolvimento de negócios. Então a gente fica, que nem o Maurício, procurando, acho que isso aqui se conecta, isso daqui fala com esse. Então por que a gente não vem? A alma da Abbots é negócio. É negócios, então a gente... A maioria das associações que é um negócio mais institucional, o nosso negócio é negócio. É isso. E assim, no final das contas, a gente sente que, obviamente, a gente tem que falar sobre a questão regulatória do streaming, a gente tem que falar sobre pirataria, a gente tem que falar sobre os nossos assuntos que são obrigatórios para o nosso mercado. Mas a verdade é que o pessoal chega até a Abbots querendo se associar, a grande maioria quer saber como que eu faço, né? Como que eu gero negócio. E aí essa conexão de chegar aqui e falar com o pessoal do podcast e falar, não, mas peraí, eu acho que eu tenho uma pessoa para te indicar. É esse marketing de indicação, né, que a gente acaba fazendo aqui, porque é o nosso perfil aqui é muito parecido nesse sentido. Que é a indicação real, que é a indicação legítima. Uma coisa é eu falar com você se ele me conhece e aí ele traz essa atração. E a gente vai emprestando a tal da confiança, a tal da reputação. Sim. Então, assim, mais do que conexão de pessoas, é conexão de reputações, né, que é hoje talvez o maior elemento, né, que eu acho que mérito de quem consegue fazer dos seus amigos, né, uma ativação de oportunidade, que é o que a gente chama de networking, né? Sim. Que eu tenho uma definição que é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? Ou seja, primeiro é preciso que a gente tenha essa aproximação. Depois, se surgir algum negócio, e se não surgir, você vai lembrar de mim por algum motivo que me conecta a outro e eu vou lembrar de vocês por outro motivo. E esse é um desafio que hoje a moçada mais jovem vai ter dificuldade. Se ela não se esmerar muito, se não fizer curso. Nosso curso está na rua. Sim, né? Sim. Não, e às vezes a oportunidade de negócio aparece 10 anos depois. Você fez a conexão, fez um contato, falou. E tem muita gente que fica... Eu conheço bem essa história. E a gente fica, um dia a gente... tem algum negócio que a gente vai fazer algum dia. E nunca que faz, e nunca que aparece. Até que um dia, 10 anos depois, 15 às vezes... Não, peraí. Acho que isso aqui dá pra fazer com aquela pessoa ali, aquela pessoa ideal. Eu conheço, mas assim, esse negócio de ser interessante sem ser interesseiro, né? Tem gente aí que 10 anos depois foi meio interesseiro, mas tá tudo certo. É que eu não gostava dele. E aí, um dia eu precisei dos contatos dele na América Latina. Aí eu liguei pra ele. Oi, sumido. Tudo bem? Sabe como é? Amigo. Oiê. Oi, amigo. Tudo bem? Como é que você tá? Tá indo pro México? Será que você pode me dar uma ajudinha? E aí, como ele me ajudou com maior vontade, apesar da minha escrotitude e tudo, aí eu resolvi ser amiga dele depois. Mas seguramente não tinha havido nada tão grave, né, que tenha feito vocês se reconectarem. Então, às vezes esquece mesmo, é o tempo, a gente precisa regar nossas relações. É isso também. É um pouco de regar as relações. E, assim, agora eu tô cheio de relacionamento carioca, né? Porque eu tô morando no Rio de Janeiro, que pra mim foi uma surpresa, porque eu não gostava, tinha um preconceito, né? Por mídia, por segurança e tudo mais. E eu fui pro Rio e, assim, pra mim é o melhor lugar pra viver no mundo é o Rio de Janeiro, com certeza. E principalmente quando você sai da Barra, eu pensei nisso, fazendo esse caminho, saindo da Barra, indo para a Zona Sul, a hora que você passa, eu não sei o nome daquilo, mas a hora que você passa naquele túnel, assim, que você olha aquele mar batendo, você fala, cara, isso não existe no mundo inteiro, ninguém nunca vai ver isso aqui se não vier para cá. Então você não acha que o turismo no Rio ainda está muito incipiente? A gente não podia
usar muito mais essa beleza que a gente tem para transformar o Rio de Janeiro? Eu acho que pode sim. Eu acho que o Rio de Janeiro, esses 2 últimos anos, tiveram os números maiores. Saímos de um patamar, né, o Brasil, de modo geral, saiu de um patamar de 6 milhões e meio, ultrapassamos 9 milhões, ou seja, nesses últimos 2 anos houve um acréscimo. Mas eu estava conversando que não basta só o número, é preciso a qualidade desse visitante. É preciso que o ticket médio dele aumente, que a percepção de segurança melhore, que a gente tenha serviços de melhor qualidade. Então a gente tem muita coisa para crescer, mas o risco que você corre no Rio de Janeiro, e qualquer turista corre, sabe qual é, não sabe? É se apaixonar pelo Rio. O Rio é uma cidade encantadora, purgatório da beleza e do caos, a Fernandinha Abreu falava isso. E assim, e o jeito do carioca? Eu acho que tem muito sobre isso. Porque o carioca, ele não tem uma personalidade própria, ele é um conjunto do Brasil inteiro que escolheu morar no Rio, então, portanto, tem um pouco dessa questão da flexibilidade, do gingado, do rir mesmo no desafio. E eu acho que cada vez mais que as pessoas vão ao Rio de Janeiro, elas acabam desmistificando esse preconceito, né? Porque preconceito é um negócio que acontece. A mídia, ela pro bem ou pro mal, se passa um pardal, né? E faz cocô na cabeça de um turista em Copacabana, no dia seguinte a mídia é pardal, fuzila, né? Visitante, né? Ou seja, então no Rio de Janeiro tudo que é bom e tudo que é ruim acaba sendo intensificado. Até porque esse é um ponto interessante. Você perguntou do turismo. Quando a capital tem o mesmo nome do estado, e quem não conhece bem o estado, a gente tem 92 municípios no nosso estado do Rio de Janeiro, então acontece alguma coisa em Porciúncula, que fica a 4 horas da cidade do Rio de Janeiro, mas acaba contando para o Rio. Pro Rio. Acontece alguma coisa em Silva Jardim, que é um outro município, ou Queimados. Então acontece que todo bem e todo mal acaba, e o mal tem mais propagação, né? As pessoas elas acabam distribuindo mais as notícias ruins do que as boas. Esse é um desafio para a gente criar no Brasil todo, não é só no Rio, mas o Jornal das Boas Notícias, né? A gente precisa com certeza criar esse estímulo positivo. E eu acho que o Rio é muito mais Brasil. Não, senão vai ficar todo mundo indo pro Rio. Não vamos fazer isso tanto assim, não. Entendeu? Gente que não gostava do Rio agora fica querendo morar. Vem pro Rio. Vai vir todo mundo pro Rio. Tá cheio eu acho já. que o Rio é muito mais o cerne do Brasil, assim, do que significa o Brasil, né, ser brasileiro. Eu trabalho muito com empresa chinesa, empresa taiwanesa, né? A gente traz o pessoal para cá. Você traz o pessoal para São Paulo, eles olham e falam, que bonita, é uma cidade legal, incrível, né? Mas é igual Nova York, é igual Bogotá, é igual. A hora que você leva o cara pro Rio, mano, ele olha e fala assim, não, quanto que é um apartamento aqui? Pô, mas dá para morar aqui na frente da praia. Porque assim, a combinação da praia com a cidade no Rio. Não, e as montanhas também, né? O Rio tem... contraste, né? O contraste pedra, de mar com montanha é muito diferente, né? Lindo. E o design das montanhas é muito bonito. Eles sempre falam assim, aqui a música é diferente. Aqui aqui a forma das pessoas olharem, das pessoas até servirem de uma forma que talvez não seja aquela que você esperava, mas você aceita, porque é o Rio de Janeiro, né? Assim, eu sou um apaixonado pelo Rio. Eu nunca morei fora do Rio de Janeiro. Tudo que eu construí na vida foi no Rio. Então, assim, eu tenho uma gratidão pela cidade. E olha que nós somos tijucano, né? Assim, de origem, nascemos no bairro Zona Norte, uma Zona Norte que tinha poucas oportunidades de vermos, né, essa beleza, porque existe o Rio e existe o de Janeiro, né? O Rio é esse que todo mundo vê na novela, nos cinemas, né, nessas imagens todas. Tem o de Janeiro, que tem o trem, que tem né, o metrô lotado, que tem o calor nas comunidades. Então, assim, ainda assim, eu acho que essa diferença toda constrói um destino que é o Rio, que eu acho que todo brasileiro devia torcer por ele. Todo brasileiro devia torcer, porque quando você vai para o exterior, a primeira coisa que eles perguntam é Copacabana, Rio de Janeiro, Carnaval, né? Réveillon, e é o Rio. E agora Neymar? E o Rio representa a imagem do Brasil no exterior. Então, acho que todo brasileiro devia torcer para o nosso Rio.
Sim. Com certeza. E Maurício, você que trabalha ali muito próximo da cadeia do turismo de uma forma geral, o que você acha mais, o que você acha que daria, primeiro que atrai mais os turistas, né, de fora do Brasil, né? Porque do Brasil a gente sabe muito bem, mas de fora do Brasil, o que você acha que daria para fazer? Obviamente beleza natural, mas é a atração, é o povo brasileiro, são as praias, é um conjunto. É até difícil a gente olhar para um posicionamento mercadológico de destino, né? Porque o Brasil é um pouco de tudo, né? Frevo, ciranda, maracatu, samba, né? Então, assim, a gente tem montanha, a gente tem praia, a gente tem rio, a gente tem cânion, a gente tem até neve. Ou seja, então veja como é que é difícil posicionar. Então, o maior desafio é segmentar mercado. E aí sim, os streams, né, de vocês é que precisam trazer para cada público um tratamento diferente. Então o maior desafio no marketing é tratar diferente, de forma diferente, e buscar esses nichos de mercado, essa capacidade de falar com públicos muito, muito especiais e que seguramente no Brasil e seguramente no Rio de Janeiro vão encontrar, porque somos um pouco de tudo. E esse também é um desafio, porque o cara que é um pouco de tudo é um pouco de nada, né? Assim, a gente acaba se transformando num destino pato. Canta, voa e nada, mas faz tudo mal. Né? Assim, né? E é preciso que a gente tenha a capacidade de termos autoridades em cada um desses segmentos para provocar, aí sim, de uma forma mais assertiva, essa conexão com o nosso Brasil e, sobretudo, com o nosso Rio de Janeiro. Sim. Tá melhorando muito, né? Mas anos atrás, por exemplo, a diferença da prestação de serviço de São Paulo para o Rio era muito grande. Eu vejo que hoje tem melhorado ou eu estou acostumando. Da maneira carioca de servir, né? Qual que você acha que é o problema ou a característica e como melhorar isso no Rio de Janeiro? Sim, 52% do PIB brasileiro está concentrado em São Paulo. Então, onde tem dinheiro, tem investimento em tudo, inclusive em treinamento, capacitação, né? Então, assim, como a gente divide os outros 48% com mais, 20 e poucos estados, então a gente tem um Rio de Janeiro que não tem outro plano senão o do turismo, que não é um estado tão industrializado, feito, por exemplo, de São Paulo. Nós não somos agro, e a gente escuta todo dia agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e eu acho que é mesmo, só que o Rio de Janeiro não tem esse agro forte. Sim. Então nós somos serviço. Então eu acho que faltam políticas públicas de investimento em educação nessa área de capacitação em idiomas, tecnologia da informação, né, toda essa parte de sinalização, planejamento, desenvolvimento de acessibilidade, mobilidade, garantir a possibilidade do turista que hoje visita os destinos cada vez mais por conta própria, eles já andam menos em grupos como no passado, aqueles grupos gigantes, eles andam de forma individual, eles querem conhecer e precisam contar com essa percepção de segurança. E a segurança não é só a segurança patrimonial, é a segurança da comunicação, aonde eu comunico, aonde eu sou entendido, eu consumo mais. Aumentar o tempo de permanência é o maior desafio hoje na atividade turística. Ou seja, aumentar tempo de permanência e ticket médio, criando experiências memoráveis que sejam capazes de serem retroalimentadas pela satisfação desse visitante. E o nosso NPS, ou seja, nosso índice de satisfação de cliente, de turista, é muito alto. Mais de 90% dos visitantes que vêm, apesar de todos os problemas que a gente possa ter, pretendem voltar um dia à cidade maravilhosa. Então você falou assim, Rio de Janeiro, São Paulo. Outro dia eu estava vindo aqui para o aeroporto, né? Pousei aqui em São Paulo, e aí o motorista do táxi falou assim, você é carioca? Eu falei, como é que você adivinhou? Ele falou assim, pelo sotaque. Ele falou assim, o que é mais bonito, Rio de Janeiro ou São Paulo? Eu falei, opa, calma aí. Você pegou agora num ponto pesado para responder para um paulista ou um paulistano. E aí eu me toquei, eu falei assim, vocês são muito melhores em serviço, vocês são muito mais profissionais, vocês têm vocês têm muito mais poder em relação a muitas outras questões. Mas deixa eu te fazer uma comparação rápida, eu falei para o motorista, né? Não achando em relação à questão da beleza do Rio de Janeiro. Você conhece a Renata Sorrah? Ele falou assim, conheço, sim senhor. Eu falei assim, você conhece a Gisele Bündchen?
Pois é, são duas grandes atrizes, são grandes personalidades, mas eu vou falar para você que o Rio de Janeiro tá para Gisele Bündchen, assim como, né, São Paulo tá para Renata Sorrah. Elegante, pujante, tradicional, mas é São Paulo e a outra beleza tem uma outra vida, tem uma outra energia, tem uma outra alegria. E aí ele falou assim, caramba, eu nunca tinha visto uma definição e uma comparação tão bacana. Eu falei, pois é, essa é a paixão que o Brasil tem de conjugar tudo isso, né? Então você tem o Nordeste também que é incrível, você tem a região Sul que é incrível, você tem o nosso, né, a nossa região Sudoeste que concentra Rio de Janeiro, Sim. São Paulo, Minas Gerais, com características absolutamente diferentes e um Espírito Santo que você não sabe qual é a mistura que deu, né? A mistura do mineiro com carioca, com paulista. E eu acho que é isso. O Brasil é incrível. E aí você chega... Mas o Rio é muito engraçado nessa parte de serviço no Rio, porque tanto você pode ser muito bem atendido, tratado, bem atendido, de uma maneira diferente, porque São Paulo tem um padrão, né? Você chega ali, a pessoa, tudo bem, obrigado, a quanto foi, cartão, ok, próximo, né? Rio de Janeiro, eu lembro, eu cheguei no Rio de Janeiro no metrô, primeira vez assim, tava a mulher como de lado assim, e eu falei assim, Ana, quanto que é? R$5. Tá bom, coloquei lá. Cartão. Tô cartão. E foi o primeiro. E aí outro dia eu tava num restaurante e eu tremo, né? Eu tenho problema de tremor. Então às vezes eu tremo mais, às vezes eu tremo menos. E aí eu tava num restaurante, terminei o almoço, fui pagar. A hora que eu fui pagar, eu tava tremendo. Coloquei assim o cartão na máquina. A atendente colocou a mão na minha mão e falou assim, calma, príncipe, tá tudo bem. Ai, que legal. Estou no Rio de Janeiro, meu. Outro dia eu peguei um táxi e o sujeito estava escutando um canto de louvor, daqueles altíssimos no carro, e eu estava falando no telefone. E nisso o que aconteceu foi que eu falei, moço, o senhor pode abaixar um pouquinho que eu tô falando no telefone? Ele virou-se pra mim e falou assim, é mais um sem Jesus no coração. E saiu correndo, né, assim. Sim. Mas outros, a gente conta história, troca, né, faz amizade, né, marca de buscar em outros momentos sem ter que chamar, né? Então, assim, é o Rio. Isso é o Rio. O Rio é essa mistura toda. Mas você que está lá no chão, né? Assim, no chão que eu digo que você tem várias empresas que movimentam o turismo do Rio de Janeiro de vários segmentos, né? Então você vê quem são os turistas que estão chegando. Você tem a percepção, Maurício, que os turistas que estão vindo para cá, para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele é um turista com menos dinheiro do que o que vinha antigamente, até mesmo com medo da violência, com medo de qualquer outra coisa? Não, é um turista que vem com menos dinheiro, sim, né? É um turista que vem e acaba movimentando meios de hospedagens mais baratos, que comem em restaurantes ou usam os supermercados. Eles têm um outro perfil de consumo. Acho que é muito importante, porque acaba que o Rio de Janeiro, o Brasil de modo geral, o Brasil é um país que é distante hoje dos grandes polos emissores. Quais são os grandes polos emissores? Estados Unidos e Europa. A China não conta muito para a gente por conta da distância, porque se falar de números chineses, a gente não tem um número significativo de chineses que visita, né, nem o Rio de Janeiro, de modo geral, nem o Brasil, a não ser para algumas questões de negócio. Mas para o turista, então a gente está distante dos grandes polos emissores. Esse é um desafio, porque esse desafio a gente não tem como diminuir distância. E a gente tem um México ali, que entre Estados Unidos e Brasil, o México ele aprendeu a trabalhar a cabeça do consumidor americano, que é o all-inclusive. Ou seja, a gente precisava estar investindo mais em produtos, ou seja, com um planejamento financeiro, em que o cara não tenha mais surpresas com esses gastos. A gente tem um europeu, que o europeu é um público também que é muito importante para nós do ponto de vista estrangeiro. Por quê? Porque o francês, o italiano, o alemão tem uma ligação muito grande com os aspectos sociais.
né? Então, eles gostam dessa diversidade, eles gostam dessa pluralidade, eles gostam dessa quebra de paradigmas que eles não veem, porque tudo na Europa é tudo meio organizadinho, né? Nos Estados Unidos também, então eles gostam, né, de conhecer esses contrastes, se aproximam disso, se apaixonam, e muitos europeus acabam escolhendo morar no Rio de Janeiro, morar às vezes em algumas comunidades, né? Por quê? Porque tem uma outra questão que é do calor humano. Assim, mas diminuiu sim o perfil de consumo. Então não adianta a gente ganhar um número grande de visitantes e reduzir o nosso consumo. A gente tem que buscar um meio termo que a gente garanta volume, mas com qualidade de consumo, que é para manter uma riqueza e para que a gente não gere o que na Europa alguns destinos já está gerando, que é o overtourism, né? Ou seja, hoje algumas cidades, como por exemplo Barcelona, já fazem movimentos contra o turista. Se a gente só tem o turismo na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que tratar bem, tem que qualificar a população e fazer essa economia gerar a partir dessa indústria que a gente chama de indústria sem chaminé, sem fumaça, né? Uma indústria que mais emprega, que menos atrapalha do ponto de vista de automação, embora já tenha muita automação, né? Então, mas ainda a gente ainda precisa do contato humano. E aí é que entra o Maurício Werner, né? Fazendo treinamento, capacitação dessas empresas que estão aí, que atendem, né, o turismo no Rio de Janeiro. Sim, e assim, você tem o americano, você tem o europeu e você tem o argentino. Porque agora o Rio de Janeiro está lotado. Invadido pelos argentinos. E é uma coisa interessante que meu negócio no final de semana, com, você falou, 4 filhos, é ir pra praia, né? Você chega, vai pra praia, senta ali na areia e era milho, era queijo assado, queijo coalho, não sei o quê. Agora já começou empanada argentina, empanadas argentinas, e agora começou vendedor argentino. Também. Então assim, tá cheio de gente que tá vendendo na praia. Ou seja, o cara veio e não foi. Artesão argentino, tem um monte. Fruto daquela crise argentina que, né, permeia até hoje um pouco dela. Então, vê no Brasil oportunidade, porque oportunidade no Brasil, para quem quer trabalhar, também tem trabalho, tem mercado, tem consumo. Então, para os argentinos que a gente, de modo geral, habla um pouquinho de castelhano, né? Ou seja, Sim. a garantia sou eu. Então, a gente consegue se virar bem, eles aqui também, e são raçudos, né? Os argentinos, eles têm uma característica de raçudo. Eles trabalham com menos ego, assim, embora, né, a gente saiba que o ego do argentino seja inflamado, mas eles não ligam de fazer trabalhos operacionais, eles trabalham nos restaurantes, trabalham vendendo como ambulantes, e eu acho que isso dá uma atração. Eu acho, cara, América do Sul, é isso mesmo, a gente tem que estar junto, não precisa ter essa divisão toda, argentino, chileno, Paraguai. O Paraguai está se desenvolvendo muito, né? O Chile, né, é uma Europa dentro da América do Sul, então a gente tem que estar junto, conexão é tudo. E Maurício, a gente está quase chegando aqui no final do nosso podcast, mas antes de finalizar, até para te liberar para você poder voltar para o Rio, senão você vai perder seu voo, mas antes de finalizar, você mesmo aqui falou, você trabalha fazendo treinamento, você é professor da FGV também, você tem seus negócios próprios, você trabalha com empresas de sorvete, dedetização, restaurante, assim, tipo, de tudo, você aprende tudo um pouco, que é a parte muito legal, porque no final das contas ele entende 500 milhões de negócios, dá treinamento, tem de gente, de hotel, lá na Gamela, tudo sobre gente. Tem de gente. Então tá sempre lá na Gamela, ali treinando o pessoal da Gamela, e é treinamento corporativo mesmo, assim, tipo, eu já vi alguns vídeos do Maurício atuando. Disso tudo, primeiro, o que você mais gosta de fazer? Eu queria saber também como que você consegue entender de todos os negócios tão a fundo para você poder capacitar aquela equipe para poder performar melhor. Bem, a pergunta ela é ótima, mas é porque tudo acaba num resumo chamado gente. É tudo sobre gente. O problema não é de hardware, não é de software. A questão é people, é gente. Então, assim, os treinamentos que a gente faz, 80% eles têm um aspecto comportamental. E olha que eu não sou coach, eu não tenho aquelas fórmulas mágicas de sucesso, aprenda inglês dormindo, né, emagreça comendo, não tem nada disso. Eu tenho uma metodologia
onde a questão mais importante na nossa missão é transformar pessoas com alma, ou seja, mostrar o princípio da significância delas, mostrar por que ela é importante para aquilo que ela faz. E aí, quando a gente gosta ou aprende a gostar do que faz, faz melhor. E aí eu começo a dizer para as empresas que o início do encantamento externo está no encantamento interno. E aí eu trato as lideranças para que elas possam humanizar mais as relações, que elas possam entender mais o significado real de ser um líder, de ser importante para o seu time. E ser importante não é ter mais dinheiro, ser importante não é o cargo, ser importante é, de fato, o líder que se importa com as pessoas, né, com a missão, com o propósito, né? Então, quando a gente traz essa verdade para as organizações com as quais a gente faz parte, e a gente começa a se abastecer. E, independente do segmento, se é agro, se é da indústria farmacêutica, tudo acaba com gente. E aí não é CNPJ, né? Quem cresce empresa e quem destrói empresa é CPF. Então, se a gente não cuidar das pessoas, a gente não consegue melhorar essa relação. E não dá para construir um mundo melhor, mas dá para construir nossas aldeias melhores. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar o mundo, mas dá para mudar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e isso já é o suficiente aí para, né, a gente continuar caminhando. Legal, Maurício. Eu participo do podcast, eu sempre me sinto privilegiado, porque você está falando e a gente sempre está escutando, né? E é muito bom escutar quando você recebe tanto. Então, assim, essa sessão para mim aqui, esse episódio vai ser sensacional. Você que pensa, depois ele vai te mandar a conta da consultoria. Que é isso? MW, entendeu? Não, parabéns e muito obrigado pelo tempo. É um prazerzaço estar aqui com você. E esse é um episódio, com certeza, eu vou ter que assistir mais uma vez. Porque você tem algum que você não assistiu e não assiste mais uma vez? Alguns não precisam. Não, porque agora mas aqui, tanto insight aqui que você precisa. Entendi. Eu preciso assistir com um caderno na mão. 10 recortes do... Botar uns recortes, as drops do Maurício, os insights do Maurício. Eu que me sinto privilegiado aí de ter sido convidado por 2 amigos, 2 pessoas queridas. E que é sobre isso. Se a gente puder compartilhar, né? Porque eu acho que esse é o grande objetivo de um podcast, é fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação pelos canais que hoje já não são mais os tradicionais. E eu é que agradeço a generosidade do convite que vocês me fizeram. Muito obrigado. Maravilha, Maurício. Obrigada.